Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do nosso podcast sobre educação. Hoje vamos refletir sobre um tema essencial, a avaliação escolar. A gente conversou com uma professora de matemática da rede estadual e vamos trazer aqui as ideias dela para trocar uma ideia entre nós. Bora pensar juntos? A prof é a Amanda do Luiz? Tá bom. Meu nome é Elton. Meu nome é Marlon da Bros. Luiz Gustavo. Eu sou o Emerson. E eu sou o Adrio Miller. Então, a professora Luísa, que atua na Escola Joaquim Nabuco, na cidade de Tupaciretã, no Rio Grande do Sul. Ela é formada pelo Instituto Federal Farroupilha no ano de 2021 e é concursada na rede estadual desde o ano de 2023. Nesse ano ela está atuando somente com o ensino médio e também na coordenação da escola. Vai começar basicamente agora com as perguntas que a gente fez com ela e as respostas. Elton, tu pode ler a primeira pergunta para nós aí? Eu leio, pode ser. A primeira pergunta que a gente fez para ela é que como você costuma planejar suas avaliações ao longo do bimestre? A resposta que ela nos deu foi: no estado, o ano letivo é dividido em trimestres. Faço no mínimo 4 instrumentos avaliativos para a matemática, sendo eles uma avaliação trimestral do conteúdo estudado no trimestre, um trabalho em aula, organização do caderno e realização das atividades em aula, e um teste que geralmente é feito com consulta no material. Na escola em que trabalho ainda existem projetos integradores, que são avaliados ao longo do trimestre, e as avaliações de rede também entram na nossa avaliação do trimestre. O planejamento da avaliação é sempre de acordo com o que é estudado e trabalhado em aula, questões do mesmo nível e de dificuldades similares. Bom, basicamente a gente consegue ver que não é só o que o professor planeja, né? Ela aborda bastante várias formas de avaliação, e que isso dá uma dinamizada, né? Ela combina vários tipos de instrumentos, né? Isso. Não fica presa só na prova. Só na prova. E essa é uma organização que a gente vai ter que ter, né? Sim. Pra não ficar Exatamente. fazendo só prova, isso. Essa é a organização dela e a gente vai ter que fazer a nossa. Uma das coisas bem importantes que ela traz é que também tem coisas do Estado, né? Que vão vir em avaliações do tem próprio Saeb Estado. e Sayers. Exatamente. São duas Então, a gente, no nosso plano, quando a gente for fazer o plano, a gente também tem que ter em mente essa parte, que vão ter outras avaliações, não só as nossas. E a gente vai ter que encaixar. Uma coisa importante também que ela ressalta aqui é que as questões são sempre do mesmo nível de dificuldade, são sempre similares. Então, dá pra ver que ela tem um cuidado com a turma, né? Ela padroniza, dá pra ver que ela faz também aquela avaliação de ver como é que tá o saber do aluno. Claro. Como está o saber do aluno, e daí ela pega e com esse saber ela faz as questões com base nessa avaliação que ela faz dos alunos, né? Para eles terem basicamente... Eu acho que isso é bem importante, porque daí tu tira o aluno daquele foco de só decorar um conteúdo e focar na prova em si. Sem falar que nós temos diferentes tipos de alunos dentro de uma sala de aula. Tem aluno que vai manjar, fazer uma prova, e tem aluno que não vai ter o mesmo resultado, não por não saber o conteúdo, mas sim porque ele pode estar nervoso, pode não saber lidar com a prova na frente dele. Sim. Então ter mais de um modo de avaliar os alunos sempre é interessante, porque assim meio que tu deixa meio justo para todos eles dentro da turma. Porque assim como tem aluno que não gosta de apresentar trabalho, talvez não tenha facilidade em falar em público, tem aquele aluno que se desenvolve muito bem fazendo isso. E talvez esse aluno que não tenha facilidade em apresentar um trabalho, pegue uma prova ali e destrinche ela como se ele soubesse todo o conteúdo. Sim. Não, e boa a pergunta que ela coloca, que ela usa 4, nesse sentido, ela usa 4 avaliação. Ela também usa a questão da prova com consulta, que é interessante ali, porque tira o foco do decoreba, né? Sim. Aquele aluno que tem mais dificuldade em estudar, mas tem facilidade em escrever, Sim. Ele tem o caderno para se apoiar e se garantir, né? Na minha perspectiva, eu acho que todas as provas poderiam ser com consulta. Porque, querendo ou não, quando tu for utilizar aquele conteúdo específico na tua vida, eu, por exemplo, como faço matemática, quando eu for dar uma aula de matemática para os meus alunos, eu não vou dar aula só com as coisas que eu tenho na minha cabeça. Eu vou ter um material de consulta sobre aquele conteúdo específico. Então não faz sentido eu não dar consulta para o meu aluno fazer uma prova. Se ele não entende o conteúdo, mesmo que ele tenha consulta, ele não vai conseguir desenvolver a prova, porque ele tem que saber. A consulta é só para ele conseguir se guiar, na minha opinião. Tem um norte, né? Tem um norte. História, basicamente, a gente muda muito isso, né? Que antigamente era mais decoreba de datas e não sei o que aconteceu em certas datas. E hoje é mais o conceito. O conceito, né?
de coisa. Vamos passar então para a segunda pergunta. Vamos lá. Como você garante que a avaliação seja justa para todos os alunos? A resposta dela foi a seguinte: o que é trabalhado em aula está na avaliação. Não deixo a nota da prova ser maior que a média do trimestre. Os alunos podem atingir a média através de sua participação em aula e realização das atividades. Para alunos inclusos, a avaliação é sempre de acordo com o nível em questão. A educadora especial sempre nos auxilia nessa questão. Quando um aluno vai muito mal na prova, mas foi bem em outras avaliações, sempre busco considerar a participação dele em aula. Que é basicamente essa dinâmica, né, de tu fazer várias formas de avaliação e daí tu consegue dinamizar isso, né? Isso. E um negócio bem legal ali que ela fala que a prova a nota da prova não é maior que a nota do trimestre, né? Então, tipo, tira aquele peso da prova. E também dá uma chance para o aluno ele recuperar, né? Exatamente. Porque, como tu vai fazer uma prova, acontece que o aluno pode estar mal no dia, como a gente já estudou, diversos fatores que incluem na participação da prova. E tu tem uma segunda chance, né, Luiz? E esse aluno ele vai ter uma segunda chance, uma terceira chance de aumentar essa nota dele, né? Sim. E conseguir a média. Que ela fala ali, desculpa, Marco, que se ele for mal na prova, ela considera também a participação desse aluno. O aluno pode ser participativo pra caramba na aula, tá sempre interessado no assunto, mas pode ter ido mal na prova. Eu achei isso interessante, que mostra por parte da tua irmã, no caso, Luiz, uma visão bem humanizada de como ela enxerga a avaliação, dando essas segundas chances, vamos dizer assim, né, para os alunos delas. Muito interessante mesmo. Eu acho que isso tira um pouco daquela ideia de escola tradicional antiga, que parece muito uma prisão, se for parar para pensar, porque tu tem uma grade de disciplinas, tu tem disciplinas, entende? Parece que tem horários regrados, parece ser, isso torna, querendo ou não, indiretamente, como se fosse um ambiente muito fechado. E por muito tempo, eu já conheci alguns professores mais antigos assim, que comentaram sobre, no tempo deles, sem alunos, era meio nessa pegada de ter um conteúdo extremamente difícil e tem alguns que aprendem, alguns que não aprendem, e não tinha essa visão humanizada de que todos aprendem no seu ritmo, do seu jeito, e que tem que englobar toda a turma. Então eu acho que realmente essa professora ela tem uma visão bem humanizada da sala de aula e aparentemente ela tenta trazer o conteúdo para todos os alunos dela de maneira igual no possível. Perfeito. Vamos para frente então? Então vamos para a terceira pergunta que a gente fez para ela. Qual é o papel da prova tradicional ainda hoje, na sua opinião? A resposta dela foi a seguinte: identificar o que o aluno aprendeu e se ele consegue resolver as atividades sozinho. Ao sair da escola, o aluno ainda irá se deparar com outras provas, concursos, Enem, faculdade. Não tem como a escola deixar de fazer esse tipo de avaliação, mas sempre levando em consideração avaliar a aprendizagem do aluno. Então, basicamente não cair no tradicional, né? A prova é importante, porque ele vai ter contato com várias provas, mas não ser só a prova, tu trazer outras coisas, né? E também a prova tem o seu papel em avaliar o que ele consegue fazer sozinho, né? Como ela está dizendo aqui. Eu concordo com isso, porque realmente, como o Elton falou, não tem como tu fugir da prova. Tu vai acabar se deparando com ela em algumas áreas da vida. E como a gente está falando de um âmbito escolar, a prova, na minha opinião, mais importante para o aluno da escola é o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então não tem como tu não ensinar o teu aluno a resolver uma questão de prova objetiva, como se fosse uma prova do Enem. Sim. E o próprio aluno vai ter contato com essas outras provas, né? Como Olimpíadas de Matemática e outras coisas. Isso, exatamente. Ela foi homenageada na cidade porque ela teve 3 alunos que foram medalhistas da UMEMEP. Ela ganhou uma homenagem lá por isso. E falando sobre as provas, ela também falou que vem muita avaliação de rede, né? Que é o SAEB e o SAERS. Então não adianta tu não preparar o aluno para a prova, como vocês disseram, sendo que vai vir uma avaliação para eles fazerem do Estado. Então não adianta a gente, como professor, a gente ter uma teoria toda, porque na prática é diferente, né? Não adianta eu não querer dar prova, de repente chega na minha aula, bate na porta, tem prova do Estado, os teus alunos vão fazer. É que tu tem que ter esse balanço, né? Tem que preparar o aluno também para a prova normal, para a prova tradicional que a gente conhece. Porque isso é usado na vida e não adianta, o mundo é como é. Mas sempre com o foco de avaliar, né, Luiz? E não punir o aluno. Isso, sim. Esse tem que ser o foco principal da prova, no caso, creio eu, né? Eu acho que é esse o ponto que o Marlon trouxe aí, realmente é o mais importante de tudo, do aluno perder essa visão da prova como algo punitivo, como um problema.
mas sim ele conseguir observar que também é um modo da professora metrificar o conhecimento dele. Isso. Também, falando um pouco do que na prática é diferente, né? Que a gente está só, por enquanto, na teoria, né? Como estudante. Sim. Mas é que ela disse também que, uma opinião mais pessoal dela, que se não fizer prova, o aluno ele não vai dar bola. Né? Se tu fizer só trabalho, ele não vai estudar, ele vai dar bola, não vai dar muita bola. Então, tem um lado bom de ter a prova também, que dá uma obrigada ao aluno ele lembrar que ele está numa escola, que ele tem que estudar, que ele tem que aprender também. Ele tem que atingir Dá alguns objetivos. Que ele tem uma objetivos, meta, ele né? tem uma obrigação. Vai dar compromisso pro aluno, Ainda né? mais também nessa idade, né? Ensino médio, Perfeito. tá se achando adulto já, que resolve tudo sozinho. Então, vamos para a quarta e última pergunta que a gente fez para ela, que foi a seguinte. Para você, qual a principal função da avaliação? Classificar, diagnosticar ou ajudar o aluno a aprender? A resposta dela foi a seguinte. Acredito que os três se encaixam, pois é classificado o nível de aprendizagem do aluno através da prova, não somente dela, mas é um dos instrumentos. Diagnosticar onde estão as falhas no processo de ensino-aprendizagem e o aluno vai testar seu conhecimento através da prova. Então, ela fala mais um pouco sobre a questão da prova, né, e tudo mais, e é bem legal que ela traz que é tudo isso, né, é um amontoado, a avaliação tem que ser tudo isso. Então, ela fala um pouco da prova, mas também dá pra ver com as outras questões de avaliação que ela usa, que ela tá fazendo todo esse papel, né, ela tá diagnosticando, tá classificando, tá fazendo tudo. Então, bem interessante o jeito que ela aborda tudo isso. Tu sabe que dá para perceber na resposta dela que ela vê a avaliação de forma bem completa e não reduzida somente à nota. Sim. Né? Ela dá um significado, né, para aquele número. Não é só um número. Ela dá um significado o que é aquele número. É que o diagnóstico, no caso, e o foco do aluno tem que ser em melhorar o processo e não só dizer que passou, né? Exatamente. Até tu parar para perceber essa questão de diagnóstico, a prova também serve para o professor ter um feedback de como que está sendo para os alunos a aula dele. Por exemplo, eu fiz uma prova, todos os meus alunos foram mal. Não pode ser que todos eles não saibam o conteúdo, a culpa pode ser minha. Claro, Eu posso não ter explicado o conteúdo de uma maneira que eles entendam, ou eles estavam me dizendo que entenderam e não estavam entendendo. Para ter essa comunicação indireta entre professor e aluno, onde tu sabe se eles estão aprendendo de verdade. É até uma forma de ver, né? Porque muitos professores não têm essa dinâmica de dar o espaço para o teu aluno falar sobre a tua aula. Então, é importante tu ter, de alguma forma, esse quesito de saber como que tua aula tá chegando no teu aluno. Sim, porque o teu objetivo é ensinar. Exatamente. Se tu não tá ensinando e tu não quer deixar o teu aluno, que é o teu foco, teu objetivo, ensinar eles, não quer deixar ele te dar um feedback, então tu tá fazendo o trabalho errado. Não tá ensinando, não tá sendo professor. Por aí. Exatamente. Eu acho que mais ou menos nessa linha, né, gurizada? Eu queria deixar uma pergunta para nossa avaliadora, que vai ser a Prof. Vivian. Uma pergunta assim para refletir. Então, Prof. Maria, né? Maria, para as duas também. A avaliação que você faz ajuda o estudante a aprender ou só a ser mediador? Deixa essa pergunta aí para a senhora refletir. Dando fim ao episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado da nossa discussão, tenham conseguido ampliar sua mente sobre a avaliação escolar. Se você concorda ou discorda com o que a gente falou aqui, comenta aí e obrigado por ouvir. Valeu!